Olá, amigos. Hoje o programa na PevoCon entrevista o escritor Elcio Mário Pinto, que está lançando seu 28º livro em homenagem à cidade de Votorantim. A entrevista promete ser muito interessante. Tenho certeza que você irá gostar. Seja bem-vindo, Elcio. Olá, Aristides, meu amigo. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Um abraço de agradecimento a toda a Pevo por este programa. Nós é que agradecemos. Elcio, você está lançando seu 18º livro. Conte-nos um pouco sobre ele. O título deste 28º livro, Aristides, é Votorantim, Cascata Branca em Cachos de Água Doce. O objetivo principal do livro, dedicado à cidade de Votorantim, é valorizar o município, especialmente através da Cachoeira da Chave, do rio Sorocaba, que corta a cidade em 2,5 km, e também homenagear a cidade pelo Parque do Matão, na sua ave, o Biguá, a belíssima ave negra que volta para o rio quando as águas estão limpas. Então, Votorantim, Cascata Branca em Cachos de Água Doce, é a nossa valorização literária, cultural e de meio ambiente para toda a cidade. Quando você diz Cascata Branca, você quer explicar o que significa Cascata Branca? Porque eu acho que é muito interessante. A palavra Votorantim, Aristides, ela é indígena. E o significado é esse, Cascata Branca. As águas da Cachoeira da Chave em declive formam, naquela imagem do nariz da cascata, elas formam uma nuvem. Formavam muito mais na época de Dom Pedro II. Mas ainda é possível ver em declive a água formando a cascata. Foi dessa imagem da Cachoeira da Chave que os indígenas batizaram o local como Votorantim. Então, Votorantim significa a queda das águas em cascata. E por ser volumosa essa queda, ela significa cascata branca, como um véu, as águas formando nuvem, uma neblina de água branca e cristalina. Daí os indígenas retiraram Votorantim, cascata branca. Interessante. Você mencionou também, Elcio, Dom Pedro. Eu acho que seria interessante falar um pouco, quando você menciona Dom Pedro, em relação à história de Votorantim. Votorantim é um município de privilégios. E em relação à figura de Dom Pedro II, particularmente, o imperador esteve aqui, em Votorantim, então bairro de Sorocaba, pela 4ª e última vez, no ano de 1886. Eu vou detalhar um pouco mais desse assunto daqui a pouco. Mas é bom destacar que poucas localidades no Brasil podem se dar ao luxo de dizer que contaram com a presença do imperador por 4 vezes. E Votorantim pode dizer Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, a imperatriz, e a comitiva imperial toda, aqui no bairro Votorantim, do então, antes ainda não era cidade, da então cidade de Sorocaba. O imperador e a comitiva aqui estiveram 4 vezes na Cachoeira da Chave. Isso é um privilégio histórico e cultural para a cidade. É a valorização do município que eu quero retratar neste livro que lançaremos em novembro. Muito interessante para os votorantinenses estar sabendo um pouco da história, que na verdade não são todos que conhecem essa história. Elcio, como aconteceu o seu trabalho de pesquisa para o lançamento desse livro? Quantas pessoas você entrevistou e o conteúdo foi baseado em que tipo de pesquisa? A gente sabe que você pesquisa muito, com os outros livros também você faz uma pesquisa. Conte-nos um pouco da história, especificamente desse livro. Eu escrevo, Aristides, de modo mais pedagógico, para que crianças e jovens, particularmente, tenham acesso à literatura, mas também a partes históricas da literatura. Porque a literatura não se prende à história, ou como diria Ariano Suassuna,
não se prende à geografia, ela não se prende a uma ciência, a uma área específica do conhecimento humano. Ela retrata a diversidade do conhecimento humano, das suas pesquisas, das suas produções, de tudo que é possível encontrar na natureza, da convivência humanidade-natureza, humanidade e ambiente. Mas especificamente na Cascata Branca de Votorantim, as pesquisas, elas focaram na época de Dom Pedro II aqui, portanto, o ano de 1886, que eu faço questão de destacar sempre nas minhas falas, a 4ª visita de Dom Pedro II, e também contamos nesta publicação com 3 entrevistados, o César Silva, historiador de Votorantim. O jovem historiador. Como gosta de se declarar, inclusive, um votorantinense da gema, dedicado, identificado com a cidade. Também entrevistei Elzo Savella e o Ricardo, que foi, por um tempo, o secretário do Meio Ambiente da cidade, na gestão municipal passada. Estas 3 pessoas me passaram dados, informações, relatos, imagens de Votorantim, para que esses dados todos fizessem parte do livro, que se constitui, além da parte histórica, além dos dados históricos, mas também com contos fábulas. Aliás, são 3 contos que destacam a cidade. O primeiro deles, A Noivinha e o Sol, porque no conto fábula do livro, e aí particularmente para a criança, para ensinar a criança a importância da literatura, da imaginação e da criatividade. A noivinha é um passarinho pequenino, preto e branco. Parece mesmo uma noivinha, daí o nome. É conhecida também como lavadeira mascarada. Esse passarinho, para o conto fábula, em homenagem a Votorantim, o passarinho casa-se com o sol. Então é o casamento da noivinha com o sol. Desse casamento nasce Votorantim. Esse é o primeiro conto. O segundo conto fábula, para valorizar o rio Sorocaba, que corta o município de Votorantim, é Sala de Aulas. Através da sala de aulas, o rio Sorocaba é uma sala de aulas. A natureza ensina a humanidade. E o terceiro conto, em valorização ao Parque do Matão, através da ave biguá, a belíssima ave negra que voa muito bem, nada e mergulha muito bem. Então o biguá, como exemplo de vida e de natureza das aves, particularmente em homenagem ao Parque do Matão. São os 3 contos. Então é um livro que tem parte histórica, parte de entrevistas e parte de contos fábulas, para valorizar a literatura em homenagem à cidade de Votorantim. Você costuma dizer que Votorantim é uma cidade rica em história. Você está contando um pouco sobre isso. Nessas suas pesquisas, você constatou muito isso. E eu vou mais além. Quando você dizia que você procurou os historiadores, na verdade, o tempo que você já está em Votorantim, você até como pesquisador, também você conhecia um pouco dessa história, né? Você constatou mais umas realidades, algumas coisas que faltavam. Mas você já conhecia bastante a história de Votorantim, não é verdade? Já, e eu faço questão de destacar da cidade de Votorantim, a partir da nossa publicação no ano de 2015, em março, quando o município completou 50 anos de emancipação política, 27 de março, lá na Praça do Minerador, nós lançamos o primeiro livro de filosofia para criança, Entre Nós Um, destacando as aventuras das crianças, aprendendo a filosofia com os filósofos gregos da antiguidade, começando tudo lá na Praça do Minerador. Destas pesquisas, eu encontrei um dado valioso para a cidade. Pensa só, o cinema veio da França no ano de 1895. Pois bem, Votorantim tinha cinema no ano de 1910. Só 15 anos depois, Votorantim já contava com cinema.
Isso é um privilégio. Isso é uma riqueza enorme do ponto de vista não só literário, não só cinematográfico, mas cultural. A cultura envolvendo toda a vida social. Votorantim já contava com cinema. E tantas outras coisas. Por exemplo, o homenageado com a Biblioteca Municipal, João Kruger, sabe-se que ele escreveu mais de 1000 contos. Então, Votorantim é uma cidade que pulsa, fervilha e resplandece em cultura, em história, em literatura, em todas as artes. Por isso é que pesquisar cultura e literatura em Votorantim é nadar no oceano sem interrupções e sem medo de afogamento, porque Votorantim é um mar de cultura, de possibilidades. Votorantim saiu na frente. É isso, né, Elcio? Votorantim ganhou de muitas localidades pelo seu pioneirismo, e o cinema revela essa situação privilegiada da cidade. E mais ainda por todos os seus artistas, por todos os nomes que tem, pela sua produção e pela história de tudo que Votorantim já viveu. Parte disso eu tento relatar neste livro que lançaremos no dia 11 de novembro na Cachoeira da Chave, Votorantim, Cascata Branca, em Cachos de Água Doce. Elcio, o livro que homenageia Votorantim será lançado dia 11 de novembro. Isso. Essa data foi especialmente escolhida. Eu gostaria que você explicasse para nós qual foi o motivo exatamente dessa data. Ou ela foi assim uma coisa... Não teve algo que tinha que ser essa data. Mas com certeza você a escolheu justamente por ter algum motivo. Eu aguardei ansiosamente pelo dia 11 de novembro, que será em breve, daqui 2 dias, não é? Então, 11 de novembro de 2017, às 10 horas, lá na Cachoeira da Chave, é um sábado. Pois bem, essa data é especial porque exatamente há 131 anos, no dia 11 de novembro de 1886, Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, a imperatriz, e toda a comitiva imperial, todos estiveram na Cachoeira da Chave. Pela 4ª vez, visitando o bairro de Votorantim, lá na Cachoeira. Por isso, a ideia de lançar o livro dedicado à cidade de Votorantim, exatamente no dia que o imperador esteve, exatamente no local onde Dom Pedro II esteve, lá na Cachoeira da Chave. Esse foi o objetivo. Por isso eu guardei esse material com tanto carinho, que já estava pronto, já estava escrito, com as ilustrações, estava tudo pronto. Mas eu guardei para que no dia 11 de novembro a homenagem fosse a mais completa possível, a maior possível, a que melhor representasse o nosso carinho pela cidade de Votorantim, no dia da homenagem da 4ª e última visita do imperador na Cachoeira da Chave. Por isso a data de 11 de novembro, Aristides, para Votorantim, sem dúvida, é uma data especialíssima. Então, você com certeza, como escritor, você às vezes, eu imagino que seja assim, você tem uma ideia, você já vai passando alguma coisa, quer dizer, mesmo que você não tenha uma data, fala, eu vou começar a fazer um novo livro. Então você já vai marcando essas datas, o que você colocou, que é muito importante em relação ao livro. Ele tem um motivo por ser esse dia, mas os outros livros também acontece a mesma coisa? Acontece. Aliás, para Votorantim, já vou adiantar em primeiríssima mão, Aristides, para você e para todos da Apevo, para todos da tvapevo.com. O Entre Nós 1, ele foi lançado no dia 27 de março de 2015, quando o município completou 50 anos de emancipação administrativa política. Portanto, uma cidade formalmente constituída com poderes e tudo. O Entre Nós 2, que já está pronto, previsto para ser lançado no dia 27 de março de 2018,
uma nova homenagem que queremos prestar a Votorantim, de novo, com as aventuras, começando lá na Praça do Minerador. As crianças viajando no tempo para a Grécia, para conhecer filósofos de lá e de outros lugares do mundo, inclusive do Brasil futuramente. Mas tudo novamente em Votorantim, lá na Praça do Minerador. Então, 27 de março de 2018, estaremos juntos lá na Praça do Minerador, aqui em Votorantim. Que quando foi a instalação política administrativa de Votorantim. Isso. Essa data. 27 de março. É muito interessante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós voltamos já. Não saia daí. Com o objetivo de oferecer mais saúde e qualidade de vida a todos aqueles que fazem parte de sua grande família, a Apevo dispõe de vários serviços e benefícios aos seus associados. Nesse sentido, as aulas de ginástica registram sempre ótima frequência em seus animados grupos da terceira idade. Além da prática da atividade física, a Apevo oferece ainda um espaço de beleza, com profissionais capacitados para deixarem homens, mulheres e crianças ainda mais belos, com todos os tipos de serviços. Conheça as aulas de ginástica e o salão de beleza da Apevo. 25 anos com você. Com mais de 20 anos em funcionamento, o Departamento de Turismo da Apevo realiza diversas viagens e passeios ao longo do ano. Na programação de 2017, muitos lugares foram visitados pelos turistas da Apevo, sempre em clima de amizade e descontração. Até o final do ano, vários passeios já estão agendados. Para 2018, mais novidades estão sendo preparadas. Entre elas, um passeio para o Hotel Fazenda Casa Velha, em Porto Feliz, e Caldas Novas, em Goiás. Não fique fora dessa. Saiba mais no Departamento de Turismo da Apevo. 25 anos com você. Estamos de volta com o nosso programa na Apevocom. Hoje o nosso entrevistado é o escritor Elcio Mário Pinto. Elcio, desde quando você se interessa por literatura? Quando criança, você já escrevia alguma coisa? Porque com certeza tudo isso teve uma inspiração de alguma maneira. Então gostaria que você explicasse para nós como se deu tudo isso. Eu comecei a escrever aos 8 anos de idade, quando fui alfabetizado. Sempre fui uma criança com muita imaginação, com muitas ideias para contar, brincadeiras. Eu brincava muito com meu amigo Isaías, e quando Isaías não podia brincar, eu brincava sozinho, imaginando coisas. Fui uma criança de muita criatividade, de inventar brincadeiras. Assim como fazia as brincadeiras com o Chuchu, boizinho, colocando pauzinho no Chuchu para que fosse o boizinho, também fazia brincadeiras com os carrinhos, com os pequeninos homenzinhos que eu ganhava, comprava alguns e tal. Então, uma criança cheia de ideias, de invenções e de imaginação. Foi assim que eu comecei a escrever. Eu idealizava as brincadeiras, mas nem tudo eu redigi. Parte daquilo eu escrevi e parte eu voltei para aquele período para escrever depois, no primeiro lançamento que fiz do meu primeiro livro, Cronicranças 1. Na verdade, este livro, ele retrata a infância das pessoas adultas. Adultos contando da sua infância. E nisso eu embarquei. Parte do conteúdo deste livro, histórias também da minha infância. E foi assim que eu comecei. Lá aos 8 anos, na alfabetização. E como é que eu escrevia? Eu imaginava as histórias antes de brincar com elas. Primeiro eu fazia todo o roteiro da história na cabeça, para depois começar a brincadeira. E assim que a literatura me alcançou, eu alcancei a literatura, mas no então ginásio, na 8ª série, que seria hoje o 9º ano, foi lá que eu me despertei para a literatura de modo diferente. Saindo da infância cheia de imaginação, de criatividade, inventando brincadeiras e tal,
aos 15 anos, eu conheci o romance escrito, a literatura brasileira, por José de Alencar, em O Guarani. Quantos anos você tinha? 15. 15 anos. E isso eu devo à professora Lúcia Penati de Angatuba, professora de português, que me apresentou a literatura através de José de Alencar. Assim como a professora Maria Aparecida me apresentou a filosofia, a professora Lúcia me apresentou a literatura. E juntando essas coisas todas, esses conhecimentos, pesquisas, essa paixão toda pela escrita, pela leitura, a literatura foi uma questão de alcançar em pouco tempo. Retomando os escritos da infância, as descobertas da adolescência, eu fui me aproximando mais e mais da literatura até começar nas publicações. Mas é interessante, Elcio. Quando você começou, você contou aí como foi o início, com certeza você não havia visto nada igual. Isso veio instantaneamente para você. Você não teve uma inspiração em alguém, esse ponto. Como você mesmo disse, após 15 anos, sim, você já se inspirou, teve ajuda de alguém. Mas antes não, veio assim, foi mesmo sem você imaginar. Foi. A inspiração para mim nunca foi muito de cópia. Eu nunca fui de copiar coisas. Era uma criança que inventava. Já era criativa mesmo. Inventava, criava, imaginava, sonhava com brincadeiras, pensava em histórias, em roteiros. Não sabia desenhar, mas sabia escrever. E assim eu inventava as coisas. Eu nunca fui de fazer cópias. Eu sempre tive dificuldade para fazer o que os outros fazem. Eu queria fazer coisas que as pessoas não faziam. Eu queria inventar coisas. Não inventava objetos, inventava histórias, inventava brincadeiras. Era assim, foi assim a minha infância. Foi assim que eu comecei a escrever as minhas histórias, inventando. E eu não perguntei também, mas é interessante, na família, você já tinha alguém que você de repente se inspirou, mesmo que fosse de alguma maneira? Houve isso na sua família ou não? Houve sim. O meu irmão mais velho, que já é falecido, o Aristides, para mim foi uma grande fonte de inspiração. Aliás, eu tenho alguns escritos a respeito da pessoa dele. Uma das publicações, Violeiros do Além, que lançamos lá em Angatuba, na praça pública, foi em homenagem a ele. E farei outros lançamentos lá em homenagem a ele. Inclusive porque a lembrança mais antiga, e aí que o meu ponto de inspiração, a lembrança mais antiga que eu tenho dele, eu estava com 4 anos de idade no dia do casamento dele. Então eu me lembro que a criança de 4 anos, perto do churrasqueiro assando e com fome e querendo comer, eu me lembro que aquele povo todo chegou da igreja no casamento, e isso já está escrito. E ele então me pega pela mão, vai até o churrasqueiro, que era outro irmão mais velho, e diz: dê tudo que o menino quiser. Eu me lembro muito bem disso. Então aquela criança de 4 anos... Marcou bastante. Marcou completamente. Como criança pequenininha, olhei para aquele homem enorme, porque para uma criança de 4 anos, todo mundo é gigante. Olhei e sorri em agradecimento. Nunca mais esqueci disso. Tanto que isso será publicado em breve. Muito interessante sua história. Entre as suas publicações, quais são as mais especiais? Fale-nos um pouco dela. Porque nós sabemos todas as suas publicações, algumas delas eu tive a honra de acompanhar o lançamento, mas sempre tem algumas, embora você com certeza acreditou em todas, mas tem algumas que ela se destacou, que você se apegou mais. Você tem, ou você todas, você considera não? Eu considero todas, é verdade, mas eu tenho sim algumas que particularmente retratam situações especiais. Por exemplo, tem uma, eu não estou com o material aqui porque ele está esgotado. Parte das publicações esgotada no momento. Mas tem uma que, A Menina que Virou Passarinho, que lançamos lá na cidade de Indaial, Santa Catarina, em 2015. Essa história é de um sonho que a Adriana, minha esposa, teve.
ela sonhou, me contou o sonho e transformei o sonho nesse conto fábula, que depois ficou em homenagem à cidade de Indaial, porque na história é um passarinho belíssimo, a saída de 7 cores, que tem muito na região lá da cabeça da Anta, Tapiraí, Juquiá, lá naquela região. Nós aqui, Sorocaba, Votorantim, região, nós não temos. O passarinho não é comum aqui, mas é lá. E esse passarinho é o símbolo da cidade de Indaial. Então lançamos o livro lá. Esse é um livro particular, tanto que é um livro de muito sucesso também na cidade de Itaperuá, estado da Paraíba, onde estivemos em setembro, agora passado. Depois temos este outro livro que retrata a fé, as romarias de Itapetininga para a cidade de Iguape, desde os anos 30, destacando também a visita do escritor franco-argelino Albert Camus à cidade de Iguape. Ele saiu da França e veio para o Brasil, hospedando-se em Iguape por alguns dias, no ano de 1949. Este livro ganhou o prêmio Sorocaba de Literatura em 2015, na categoria romance. Então é um livro muito especial, porque retrata história, retrata tradição, retrata fé de um povo que vai para Iguape. E este livro, que é o do Saci Pererê, Pererezadas, que foi também patrocinado pela LINC, a Secretaria de Cultura de Sorocaba, em 2016, que é uma ressignificação do Saci Pererê. É uma leitura nova do Saci Pererê ressignificado em homenagem às 36 cidades da região Alto do Paranapanema. Então é um livro de carinho muito particular. Eu conheço, eu também fiz a leitura desse livro, muito interessante mesmo. Depois tem o que nós lançamos lá em Itaperuá, em homenagem a Ariano Suassuna, que é Catulino Capilé. Foi lançado no dia do meu aniversário, 1º de setembro de 2017, agora passado. Estivemos lá na cidade da infância de Ariano para lançar o livro dedicado a ele. E o nosso último lançamento, antes de Votorantim, a Cascata Branca em Cachos de Água Doce, o último foi esse, Mutantos, em homenagem à cidade de Itu, a cidade de Tambaú, também no estado de São Paulo, e a cidade de Mutum, no estado de Minas Gerais, retratando a natureza. A diferença, Aristides, é que neste material não é a visão humana sobre os animais e a natureza. Não, é a visão dos animais a respeito da humanidade. É o inverso. São os animais avaliando a humanidade. E a avaliação começa com a seguinte situação: as crianças humanas param de nascer nas cidades. Os humanos não têm mais crianças nascendo na cidade. E essas crianças começam a nascer na mata, na floresta. Mas elas nascem através de uma chuva. E quem vai cuidar das crianças são os animais. E aí a humanidade vai aprender a cuidar da natureza, porque senão a humanidade vai desaparecer. Elcio, até quero passar uma coisa muito interessante, que eu confesso que eu senti isso. Eu tenho alguns exemplares dos seus livros, eu já li o que eu tenho, li todos eles. E agora, vendo você explicar, fazer essa explicação, sabe, ele dá uma sensação muito melhor, sabe? Você começa a entender um pouco mais de tudo aquilo que está escrito ali. Nada como o escritor, o autor, estar fazendo explanação a respeito disso, que é muito interessante. É por isso que eu valorizo tanto o contato do autor com os seus leitores. Por isso que na Rede Municipal de Ensino de Votorantim, Aristides, nós temos esse projeto do contato do escritor com as crianças. Isso eu percorro as escolas municipais com o material que tenho para contar para as crianças, para conversar com elas, para ouvir delas, e os materiais que eu tenho disponibilizo. Você já faz esse trabalho então, Elcio? Faço com as escolas do município de Votorantim. Muito interessante. Particularmente. Muito interessante. Mas também faço na região.
Nós temos o projeto Escritor em Todos os Cantos, com o apoio da Lex Mediari, que patrocina as nossas publicações, e com esse projeto vamos para as escolas e conversamos com as crianças e com os adolescentes. O contato do escritor com o leitor, para que o leitor ouça e pergunte diretamente para o autor. Isso é muito interessante, porque eu senti isso agora, nessa entrevista. Elcio, você acha que Votorantim é uma cidade que faz jus à sua cultura? Acha que há interesse por parte dos governantes, independente se é partido X ou Y, no que se refere à cultura? O que você acha que poderia melhorar? Porque até antes de você responder, sim, até para que está frisando bem, que de repente não é que não queira fazer, de repente alguém não mostrou uma realidade que pode ser melhorado. Então, qual é a sua opinião a respeito disso? Em se tratando de cultura, Aristides, sempre há o que fazer. E isso é importantíssimo, que se pense assim e que se divulgue dessa forma, porque a cultura é tão rica, tão vasta, extensa e profunda, que sempre acolhe e nela cabem muitas ações. Por exemplo, esse trabalho na rede municipal de Votorantim com as crianças, apresentei o projeto para a secretaria e o secretário disse: pode fazer o trabalho durante o seu período de trabalho com as crianças. É um trabalho literário envolvendo a educação de Votorantim. Às vezes, o que falta de trabalho cultural é até por não ter quem aponte, quem indique, quem apresente sugestões, quem ofereça algum trabalho, enfim, por falta de apresentação e de conhecimento. Também. Mas que falta, que cabe, que dá para fazer, que há muita coisa para se fazer, não tenha dúvida, sempre há. Então, você diz que os administradores que passaram, você está várias gestões passadas, todos eles têm dado apoio. Eu também tenho acompanhado, eu sinto isso. Mas o que você, como escritor, até trabalhando por Votorantim também, para Votorantim, você sentiu que há essa vontade de se fazer? Há essa vontade. Eu posso dizer que há, sem dúvida. E cabe mais ações? Claro que cabe mais ações. Inclusive de funcionários públicos, inclusive como o Tribunal de Justiça de São Paulo faz, valorizando as expressões culturais dos funcionários do tribunal que têm outras atividades, que têm outros talentos, outros dons, outras especialidades, músicos, artistas. O tribunal aproveita desse pessoal para divulgar nos prédios dos próprios fóruns, isso acontece. Então é um exemplo de trabalho que pode ser feito nas prefeituras, nas secretarias, claro, dos próprios funcionários e de outros. Uma academia de letras, como é o caso de Votorantim, os acadêmicos oferecendo um trabalho de visita às escolas, de conversa com as crianças, isso é valioso. Ou um local específico, com horário, com dia, enfim, valorizar a cultura da cidade por todas as expressões artísticas que ela tem, que ela acolhe, que ela divulga e valoriza. Cabem muitas ações e muito se faz, mas sempre cabem outras, viu, Aristides? Não é só, na verdade, a nível municipal, estadual e até federal, existe essa vontade de se fazer, existe essa... eles dão valor realmente para o escritor, para o artista, de um modo geral. Eles trabalham. A cultura, ela funciona em todos os níveis. Assim como existem muitas expressões e muito se é valorizado, muito acontece, muito pode ser feito também. É preciso fazer? É. E existem muitas coisas que podem ser feitas ainda? Claro que existem. Muito se pode fazer. E vamos torcer para que isso continue acontecendo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos tomar um cafezinho a pevo, voltamos já. Entre os benefícios oferecidos pela Apevo aos seus associados, há 7 anos a associação dispõe de 6 apartamentos completos na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Os imóveis à beira-mar oferecem o necessário para associados e dependentes aproveitarem dias de descanso e lazer, com estacionamento próprio, cozinhas equipadas, TVs e ventiladores.
Informações no Departamento de Turismo. 3353-8080. Apevo, 25 anos com você. Há mais de 10 anos, o Salão de Festas da Apevo é uma ótima opção para a realização de eventos como confraternizações, bailes, casamentos e reuniões em geral. Localizado no andar de cima da sede da associação, o salão acomoda 260 pessoas e conta com infraestrutura moderna, com sistema de som e iluminação, ar-condicionado, telão e pista de dança, além de camarim, cozinha e banheiros. O salão fica na Rua Antônio Fernandes, número 50. Faça sua festa com quem tem o melhor a oferecer. Consulte os nossos preços. Apevo, 25 anos com você. Estamos de volta com o nosso programa Na Apevo Com. O nosso entrevistado de hoje é Elcio Mário Pinto, o nosso escritor. Vocês vão notar que Elcio agora está com uma camiseta nova. Essa camiseta tem tudo a ver com o assunto nosso de hoje, porque ele está retratando o livro que vai ser lançado daqui a 2 dias. O lançamento do seu livro, Elcio, será na Cachoeira da Chave. Acredita que essa área precisa ser mais valorizada por Votorantim? Todos conhecem Votorantim quando se fala da Cachoeira da Chave. Você tem também esse mesmo pensamento? Sem dúvida, Aristides. Sempre cabe valorização para os pontos turísticos, para os pontos históricos, para os pontos culturais de uma cidade. E falando de Votorantim, Cachoeira da Chave é um ponto privilegiado, praticamente no centro da cidade. É uma cachoeira, um local belíssimo e precisa ser mais valorizado, mas é claro que precisa. Sempre cabe valorização. Valorizado em limpeza, arrumação, valorizado em infraestrutura, valorizado nas suas belezas naturais, valorizado em destaque na sua educação municipal, valorizado em apresentações, valorizado em cinema, em artes em geral. A Cachoeira da Chave é um local de destaque para toda Votorantim e ela merece e precisa ser mais valorizada. É claro, a cachoeira, ela não só retrata Votorantim hoje, mas ela representa a história de Votorantim. Até porque o nome Votorantim nasceu exatamente da sua cachoeira, da sua cascata branca. O que você vê, por exemplo, como eu disse, todos nós, votorantinenses e pessoas de fora, conhecem Cachoeira da Chave. E a gente vê também que todas as administrações, até por eles motivos, que não vamos entrar no mérito da questão, às vezes ela é considerada. A gente vê que existe uma vontade de toda a administração, mas até agora não se fez nada assim para melhorar, como você mesmo disse. O que você atribui isso? Você que também é um escritor, de uma maneira é um historiador também, porque está contando a história da Cachoeira da Chave. O que você atribui? Por que até hoje não se tomou uma iniciativa mesmo de deixar aquilo de uma maneira, como você citou algumas coisas que tem que ser feito, porque a gente vê o seguinte, muito poucas coisas tem que ser feito para que aquilo passe a ter uma visitação constante. Sabe que nessa camiseta, em destaque a capa do livro que será lançado na Cachoeira da Chave, o casamento da noivinha com o sol, e desse casamento nascendo o Votorantim, então isso me faz pensar na seguinte resposta para a questão. É preciso mais parceria entre a administração pública, o público, o poder público e o setor privado? População. O setor privado também poderia poderia ajudar. E a população ter consciência de conservar o ambiente, de preservar o espaço, de não jogar lixo nas suas águas, de cuidar daquele ambiente para que as pessoas frequentem e mantenham o ambiente asseado, limpo, cuidado,
é a preservação, a palavra é a preservação. E nesta imagem da cachoeira, a capa do livro é da Adriana Rocha, minha esposa, ela que monta a capa, assim como as ilustrações do Kaique Ferraz. Mas a capa representa toda a beleza da Cachoeira da Chave. Para isso, vamos unir então a administração pública, sim, iniciativa privada e população. Os votorantinenses, de modo particular, sintam-se convocados para que cuidem da sua cachoeira. Afinal, a sua cachoeira é um privilégio que poucas cidades têm. Imagine uma cidade poder dizer que no seu centro ela conta com uma cachoeira que recebeu a visita do imperador do Brasil, sim, 4 vezes. Esse é o destaque importante. Esse é o destaque. Isso tem que ser valorizado. Então vamos juntar forças aí. Administração, iniciativa privada e população. Por isso, votorantinenses, atenção para a sua Cachoeira da Chave. Valorizar a sua cachoeira. Valorize e cuide dela. Divulgue, diga da sua cachoeira. Porque ela não é só a natureza bruta, a natureza primordial. Ela é história, ela é cultura. Cachoeira da Chave é um privilégio que a natureza ofereceu para Votorantim. Você já tem algum trabalho para ser brevemente lançado? Fale um pouco dele, independente do livro. O livro nós sabemos daqui 2 dias. Mas como eu o conheço e sei que você sempre tem algo, fale um pouco desse novo trabalho. Eu queria aproveitar para dizer que eu saio de Angatuba, que é a minha terra, moro em Sorocaba e trabalho em Votorantim. Mas eu venho de Angatuba, a minha terra natal, para dizer para os votorantinenses: cuidem com todo carinho, com todo o coração, da sua Cachoeira da Chave. Esse privilégio de natureza, de cultura e de história para Votorantim, isso não é para toda a cidade, podem ter certeza. Então, votorantinenses, de um angatubense que ama a sua terra de Votorantim, zele pela sua Cachoeira da Chave, pela sua história e pela sua cultura. Lá em Angatuba, Aristides, no dia 17 de dezembro, será um domingo, agora de 2017. Eu vou lançar 2 livros em homenagem à minha terra natal. Um livro retratando 2 crianças na pequena Angatuba dos anos 70, e depois um outro livro retratando o Natal que acontece numa sapataria. Por isso o livro vai se chamar Mestre Sapateiro, porque tudo acontece numa noite de Natal. O Natal acontece na sapataria. Esses 2 livros serão lançados agora, lá na Câmara Municipal de Angatuba, em dezembro. Aproveitando que Angatuba é sua terra natal, é isso? Isso. Você tem um acolhimento, tendo em vista que você não reside mais lá, mas o acolhimento é bom também por parte da administração, da população de modo geral? É bom, o acolhimento é muito bom. Eu quero destacar particularmente a Escola Estadual Dr. Fortunato de Camargo. Aliás, Aristides, a escola que eu estudei. Eu fiz o então primário na Escola Fortunato. Assim como eu, dezenas de gerações, porque a escola já tem mais de 100 anos. Então, para quem é de Angatuba, nascido lá, passou pela Fortunato. E o acolhimento é muito bom. Tanto que recentemente estivemos lá lançando, executando, fazendo a campanha de entregar um exemplar do livro. No caso, foi um livro Quase Muertos em La Biblioteca, que é um outro título que lançamos. Um exemplar para cada criança da escola. Então, é a campanha Fortunato 200. As pessoas também colaboram e nós fazemos doação e as crianças recebem os livros. Mas o acolhimento é muito bom. As pessoas recebem bem, as pessoas se identificam porque encontram em quem é da terra a valorização para a sua terra. Por isso que a valorização, quando disse no início do meu irmão mais velho e do que nós lançamos lá em homenagem à nossa terra e em agradecimento a ele por tudo o que nos fez, começando com aquela criança de 4 anos que estava com fome e era uma festa de casamento. Este é o livro Violeiros do Além,
são violeiros que cantam, e o meu irmão mais velho, já falecido, o Zezinho da Tupi, ele era um grande violeiro, a música caipira sertaneja. É este que você está mostrando? Isso. Esse é que nós lançamos lá em Angatuba em 2015. Então a minha terra, ela acolhe sim com muito carinho, e de nós que vamos lá da equipe, eu, Adriano, o Kaique, a Ana Cristina Henrique, o Sérgio Diniz, que é o revisor, a Miriam Rangel, que é a nossa editora pela Criarte, todos nós estamos lá e em todos os lançamentos valorizando a terra, valorizando a população, e neste caso foi de Angatuba. Quando você disse que você levou um exemplar para cada aluno, quem custeia esse? Foi você mesmo? Parte do custeio das despesas feito pela Lex Mediari, que dá o apoio cultural. A editora. E parte as pessoas ajudam, elas colaboram, inclusive a editora, que faz um preço bem camarada, porque é uma doação que fazemos para as crianças, como incentivo para que a criança leia, escreva, desenhe, pesquise, invente histórias, conte as suas próprias histórias. Então é um trabalho conjunto. Você falou da Lex Mediari. Fale rapidamente, o que é? A Lex Mediari é a primeira Câmara de Mediação e Arbitragem de Itapetininga e região, e que um braço dela, através do projeto Lex Publica, é o apoio cultural para que os livros sejam publicados. Eu recebo esse apoio, e assim, com a ajuda de outras pessoas, pessoas físicas e outros de boa vontade, todo mundo que ajuda, fazemos essas doações através de projetos para as escolas. Por exemplo, esse trabalho com as escolas de Votorantim, converso com as crianças, incentivo a leitura, leio trecho do livro, as crianças me perguntam e eu respondo, conto como é que é para escrever o livro, esse contato todo. E aí, dos exemplares que eu tenho, sempre deixo pelo menos um exemplar das publicações que ainda tenho para a escola. Isso é oferecimento, é doação. Não faço vendas para a escola nesse trabalho de divulgação com as crianças aqui em Votorantim. Não é para venda. Quando tem o material, é doação. E essa doação recebe esse apoio cultural da Lex Mediari. Parabéns pelo trabalho. Como é o seu dia a dia? Como se divide entre a escola e as publicações? E além da família, evidentemente. O meu dia a dia, além das horas de trabalho aqui na Secretaria Municipal de Educação de Votorantim, eu escrevo bastante à noite e finais de semana. O melhor horário para se escrever, Aristides, é noite e madrugada. A madrugada é um excelente momento para a escrita. Parece que tudo converge, tudo ajuda, flui. A situação, a inspiração, o ambiente, o ar, tudo muda. A madrugada, para a escrita, ela é absolutamente mágica. A noite é ótima, mas a madrugada é melhor ainda. E nos finais de semana que eu escrevo. Mas todo dia eu escrevo. Mas você separa sempre um pouco, como eu disse aqui, o horário para cada coisa. Isso. Você tem tudo planejadinho para que... Sim, sim. Porque tem que descansar também, não é verdade? Tem que descansar, é verdade. Mas a escrita, para mim, Aristides, em muitos momentos ela é descanso, relaxa. Outra coisa que eu faço para descansar a mente, eu faço trabalhos manuais. E aqui fica a dica para quem se cansa mentalmente. Para descansar a mente, faça isso aqui que eu vou indicar, hein? Arrume cozinha, cuide de jardim. Você também é do lar. Do lar. E Muito mexa bem, na terra. Muito bem. Arrumar a cozinha, descansa a cabeça. Lavar pratos e panelas, talheres, arrumar mesa, varrer a casa, faz um bem danado pra gente. Tá vendo? Os homens normalmente são machistas. Veja, isso é uma maneira de você, como disse o Elcio, de relaxar. Elcio, seus livros são ilustrados pelo seu afilhado Kaique, que hoje tem 14 anos. Qual a sua ligação com as crianças? O fato de ele fazer essa ilustração já demonstra alguma coisa, mas não é pelo fato de ser seu afilhado. Você tem uma visão especial, uma maneira especial de ver as crianças.
quando eu me interessei pela filosofia, eu conheci a filosofia graças à professora Maria Aparecida, de Angatuba. Quando me interessei em estudar filosofia, eu descobri que a relação entre filosofia e criança é completa. A criança se identifica com filosofia do mesmo modo que a filosofia acontece nas crianças. Então, devo dizer, e digo com todo carinho e reconhecimento, as crianças me ensinam tanto quanto aprendo com a filosofia. É uma troca de conhecimento. Total, Aristides, uma troca de conhecimento. Com criança, as relações mudam completamente. A criança ensina, a criança demonstra, a criança revela, a criança faz o que o livro do Apocalipse da Bíblia também faz. A palavra Apocalipse quer dizer tirar os véus. A criança faz isso. Ela revela o mundo para que a gente veja. Quando a criança me pergunta, por exemplo, no livro do Saci Pererê, do Pererezadas, tem um capítulo que fala da matemática do Saci. E quando a conta é muito grande, o Saci pergunta para a natureza qual é o resultado e ela dá o resultado para ele. Aí uma criança me disse assim, então o Saci é preguiçoso, porque ele não precisa pensar, ele não tem trabalho como nós temos. Ele pergunta e a natureza responde. Eu disse, olha, quando a conta é pequenininha, por exemplo, 3 mais 5, 5 menos 2, 10 mais 15, 15 menos 8, são contas pequenas. Então o Saci faz do mesmo jeito que fazemos. Mas quando a conta é muito grande, por exemplo, todos os seus fios de cabelo divididos por 115.300 pessoas. Não dá para fazer essa conta pensando na cabeça. Aí o Saci pede ajuda para a natureza. Então não é que ele seja preguiçoso. Ele pede ajuda para a natureza porque ele tem um contato diferente com a natureza. Mas as contas menores que aprendemos na escola, ele aprende do mesmo jeito. Ele faz do mesmo jeito que nós. Aí a criança disse, agora entendi que ele não é preguiçoso. Mas foi uma ótima fala, porque isso esclareceu o que outras crianças certamente também tinham dúvidas. Esta semana, numa escola, quando eu disse, olhe, se eu começo a chorar no evento por causa de uma homenagem que me prestam, por causa de alguma coisa que me fazem, uma coisa boa, de canto, de alegria, enfim, se eu choro, acabou o evento. Eu não consigo voltar. E eu mudei de assunto. Depois a criança veio me dizer, e por que você nunca mais volta? Por que você vai embora? Ela entendeu que eu não conseguia voltar mais para o lugar daquele evento. E eu queria dizer, eu não consigo voltar para aquele momento. Começo a chorar, eu não consigo voltar para o momento. Eu não paro de chorar. Foi isso que eu quis dizer. Então eu expliquei para a criança, eu volto sim. É que para aquele momento eu choro tanto que eu não consigo parar. Não é que eu não volte aqui para a escola. Eu volto para a escola sim. Então a criança, ela desafia e ela exige que a gente revele, conte, se mostre muito mais. E nós sabemos que é real, porque a criança não mente. A criança, ela é sincera. Então isso é muito interessante. Elcio, gostaria de agradecer a sua presença e dizer que o nosso bate-papo foi muito interessante. Pena que o nosso tempo acabou. Mas não vai faltar oportunidade. E agora, suas considerações finais, fazer o convite para que as pessoas estejam participando do lançamento do seu livro. Aristides, eu é que tenho que agradecer de todo o coração a você, a Pevucom, a todo mundo. Quero mandar um abraço de agradecimento para Zé Balotin, meu companheiro de trabalho, para a Luciane aqui da Pevo, para o Ademar, para a Thaís, e agradecer de coração a todas as pessoas que levam literatura para as crianças. Então, para todos os votorantinenses, aqui o meu recado e convite. Além de ajudar com cozinha, com jardim, com trabalhos manuais, além de fazer esses trabalhos na casa, porque isso ajuda a refrescar a cabeça, isso alivia as tensões.
Sinta-se convidado para o dia 11 de novembro, daqui 2 dias, na Cachoeira da Chave, sábado, às 10 da manhã, no mesmo local que Dom Pedro II esteve. Vamos lá homenagear, prestigiar e dedicar literatura para a querida cidade de Votorantim, a nossa Cascata Branca, cheia de cachos de água doce. Votorantinenses e Votorantim, o meu abraço. Aristides, amigo, obrigado pelo convite. Elcio, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Sucesso, sabemos que vai ser um sucesso mesmo, e tê-lo aqui conosco foi uma grande honra. Agradeço a vocês por passar esse tempo conosco. Foi muito bom. Fique com Deus e até o próximo programa. Obrigado. Obrigado, Aristides.